Jesus Cristo, um bom dia, um bom sábado. Graças a Deus pela vida, graças a Deus pela luz do dia. Louvado e engrandecido seja sempre o nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o varão de guerra. O varão que não perde nenhuma peleja. Está escrito em Jeremias 33, e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, segunda vez, estando ainda encerrado no pátio da guarda, Jeremias, dizendo, assim diz o Senhor que faz isso, o Senhor que forma isso para o estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, das casas dessa cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas, com os trabucos e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto desta cidade por causa de toda sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim, e com que transgrediram contra mim. E esta cidade me servirá de nome de alegria e de louvor, e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que lhe dou. E assim vai indo esse capítulo 33 até o verso 26, mas a gente pode parar por aqui. E a gente acabamos de ler a palavra do Senhor. Ao princípio eu disse varão de guerra, porque o nosso Senhor é guerreiro, é o Senhor dos exércitos. E muitas pessoas não entendem o porquê, né? Por causa das guerras, das lutas. E o nosso Deus sabe muito bem o que é guerrear. Nosso Deus sabe muito bem o que é um combate. E por isso que ele diz, eu venci. Então nós temos que espelhar no Senhor para a gente poder vencer. As armas. Qual armas que eu vou ter que usar para combater? Eu vou pegar uma faca, eu vou comprar uma metralhadora, eu vou comprar um revólver. Que arma que eu vou comprar? E aí, né? Mas o Senhor diz, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. A nossa guerra espiritual. Agora as guerras das nações, essas pelejas, aí é o Senhor que tem o domínio. Porque Ele suscita nação contra nação, reino contra reino, Ele suscita, está escrito. E não é agora que as nações estão guerreando, não é começou agora, esse ano ou ano passado. A gente lê dentro da palavra de Deus os relatos bíblicos, relatos de guerras. Quantas guerras Abraão pelejou, quantas guerras no tempo dos patriarcas, né? E quando o Senhor também tirou o povo do Egito, eles guerrearam ali, até no deserto, levantaram o povo ali para guerrear contra eles.
para amaldiçoar eles. Moisés foi um guerreiro também. Também ajudou nas guerras. A gente viu que quando ele erguia as mãos, Israel ganhava. Quando ele abaixava as mãos, Israel perdia nas pelejas. Então sempre teve pelejas. Não é de agora, né? Muitas pessoas não estão entendendo. Estão pensando que foi agora, que é agora as guerras. Quantas das vezes o Senhor tinha falado com os juízes da terra, que Deus levantava, né? Joás levantou Sansão, Gideão. Guerra, filhos, guerras, pelejas, sempre teve, sempre existiu. Só que antes as armas, né, era espada, escudo. Hoje não é bombas terríveis que estão caindo entre as nações. Mas o Senhor diz, porque o Senhor, Ele é justo. Ele é justo, não é porque Ele é Deus que Ele tem que ficar tolerando tantas coisas. Por conta do quê? Por causa da maldade das pessoas. A maldade traz para a gente pelejas, guerras, lutas, tribulações. É a maldade do coração do ser humano. Mas quando o ser humano cai na realidade, na humildade de se descer, de pedir perdão para Deus, de começar uma nova vida, o Senhor é poderoso para perdoar e trazer paz na cidade, trazer paz dentro de casa. Mas a soberba e a arrogância têm impedido da paz reinar nos países. A resistência, né? A pessoa não se rende de jeito nenhum, verdade? Bem, a palavra do Senhor está dizendo, Jeremias ainda estava no pátio da guarda preso. Olha a situação. Ele estava preso e ele preso, Deus o visitou e disse, assim diz o Senhor o Senhor que forma isso, o Senhor que faz isso para estabelecer, o Senhor é o seu nome. Quer dizer, eu sou o Senhor, eu sou Deus, acima de todos os reinos. Porque a gente viu aqui que Zedequias achava que ele, resistindo ao rei da Babilônia, ia ganhar a peleja, ia dar tudo certo, né? Mas Deus falando para ele se entregar e ele não se entregava. E prejudicou a cidade inteira, né? E nós vemos que Deus falando, Jeremias fala, assim diz o Senhor que faz isso, o Senhor que forma isso para estabelecer o seu nome. Ele é o Senhor, Ele que manda nos reis, Ele é superior aos reis. A ordem está dada. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te coisa grande e firme que tu não sabe. Então é isso aí. O segredo está com Deus, a estratégia está com Deus. E não adianta a gente querer pelejar sozinho, que a gente não vai ganhar nada, não. Não adianta nós querer falar, não, pode deixar tranquilo aqui que eu vou ter uma ideia. Mas essa ideia tem que vir do céu, né? Essa porta de escape tem que vir do Senhor, porque Ele acabou de dizer, eu sou o Senhor. Tenho domínio em tudo, em todos. Todas as coisas estão nas minhas mãos. Todas as coisas. A terra, o globo da terra, está nas minhas mãos. Né? Olha o poder que Ele tem. Então, as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Elas têm que ser em Deus. As nossas armas, como eu disse, vamos lá comprar um 38. Vamos lá comprar uma metralhadora. Vamos lutar. Não vai adiantar nada. Perigoso a gente até se matar com a própria arma, porque não sabe nem manusear.
não é verdade? E não vai resolver, porque Satanás só muda de cara, ele continua sendo Satanás. Ele sai de uma pessoa, mas ele entra na outra. Não adianta. Nós temos que pelejar em Deus, pelo Espírito. Então, as armas da nossa milícia é a espada, que é a palavra de Deus, é o capacete da salvação, é o capacete, quer dizer, o capacete, que é o capacete da salvação, é a couraça, tem que pôr couraça. Que couraça? Couraça da justiça. Tem que pôr um cinto também, o cinto da verdade. E também colocar o calçado. Tem que ter calçado. Não pode ir descalço, tem que ter calçado. O calçado é o evangelho. É o evangelho da paz. Nós temos que ter calçado. E tem que ter escudo para pelejar nessa guerra espiritual. Se você não tiver escudo, você vai ser atingido cedo ou mais tarde. Tem que ter escudo. Ah, então a gente tem que comprar um escudo, eu tenho que andar com escudo. Sim. Mas como esse escudo é? É o escudo da fé, a qual nós poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé, ela é uma arma poderosa para nos proteger. A fé é sobre todas as armas. A gente precisa se esconder nesse escudo, porque o inimigo é feroz. Ele vem mesmo com blandícias nos tentar. E a gente olhando, a gente não vê nada. Mas a gente está em guerra. Uma luta terrível. Então a gente precisa estar com as armaduras espirituais para nós resistir firme. Resiste o diabo e ele fugirá de vós. Porque a pessoa que não tem o escudo, os dardos são as flechas que Satanás joga. Ele joga a flecha do desânimo e você tem que rebater com o escudo. Ele joga a flecha da depressão, você tem que rebater com o escudo. Ele joga a flecha da mentira, você tem que rebater com o escudo da fé. Ele joga afrontas e a gente precisa usar o escudo da fé. A gente precisa estar armado do pé à cabeça nesse mundo terrível e espiritualmente. Né? Quantos estão vulneráveis à mercê desse terrível afrontador, né? E o Senhor diz, clama a mim. Pode clamar a mim que eu vou te responder. Ele nunca disse, clama a mim, depois eu vou ver se tem um tempinho para você. Você nunca vai ler isso. Que ele diz, clama a mim, e você fica na lista de espera, que depois eu respondo, aí eu vou ver um horário para você. Isso não existe na sala de Deus. Não tem nada de sala de espera para você falar com Deus. Você pode confiar a qualquer momento a atenção de Deus. Qualquer hora, qualquer instante. Ele diz, clama a mim. É como se ele colocasse a mão no peito, dizendo, a mim. É para mim, clama a mim, eu aqui, ó. Você tem clamado para a irmã Tereza, para o irmão João, para o pastor João. Você tem clamado para o pastor Toninho. Você tem clamado para a irmã Margarida. Você ligou
para a irmã fulana de tal, para o pastor fulano de tal, e nada resolveu. Sabe por quê? Porque eles não conseguem entrar dentro da sua alma. Mas o Senhor diz: clama a mim, eu, o Senhor Jesus. O meu nome é Jesus. Jesus, Cristo, Messias. Cristo significa Messias. Quando você diz Senhor Jesus Cristo, você está dizendo Jesus, o Messias, o enviado, prometido. Então, quando nós começarmos a praticar a palavra de Deus, vai surtir efeito. E como surte, gente, né? Então, ele diz no verso 3, clama a mim e responder. Quer dizer, ele vai te responder. Como é maravilhoso, gente. Como é maravilhoso ouvir a resposta do Senhor. Agora, se você não vai numa igreja, né? Porque na igreja é o seguinte, vai ter o pregador. E pela palavra que Deus manda na boca do pregador, ela vem direto, aquela resposta que a gente precisa. Direto. Às vezes aquilo que a gente falou dentro do quarto, ele responde lá na palavra pela boca do pregador. Né? Quantos e quantos têm essa experiência? Eu tenho sempre, sempre. Sempre mesmo. Ele fala assim, ó, diretamente mesmo comigo. E tem mais, anunciar-te-ei coisas grandes. Anunciar-te-ei, ele anuncia. Ele anuncia pra gente, ele fala pra gente, ele revela pra gente muitas coisas que a gente precisava saber ou precisa. Ele anuncia pra gente. Deus nunca vai anunciar para você coisas ruins. E se porventura ele tiver que passar a gente por uma prova, ele vai falar com a gente. Olha, se prepara, né? Se prepara que você vai passar por um túnel, mas eu estarei contigo nesse túnel, né? Coisas grandes e firmes, tá vendo? Não é coisas assim que são coisas banais, é coisas firmes, é coisas concretas, promessas essas que são verdadeiras na vida do ser humano que confia nele, que clama a ele, né? Coisas que você nem sabe, eu vou te revelar. Tem tanta coisa que a gente precisa saber, tem pessoas que ainda não sabem de muitas coisas a respeito do Senhor. Tem pessoas que ainda não teve experiências com o Senhor, né? Estão vivendo sozinhos, embora cercado de pessoas. Embora trabalhem no meio de multidões, estão se sentindo sozinhos, né? Então o Senhor quer te mostrar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe, né? Por que a gente não vai procurar? Vamos procurar o Senhor clamando. Clamar é diferente de pedir. Às vezes você pede, mas não clama. Clamar é você erguer a voz. É você soltar a sua voz. Porque muitos reprimem a voz de choro. Mas nos pés do Senhor não tem como a gente não chorar. A gente se desmancha quando está nos pés do Senhor. A gente chora, a gente desabafa mesmo. Porque o Senhor passa para a gente essa liberdade, né? Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, das casas desta cidade, das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas, os trabucos com trabucos e espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homem, que feri na minha ira e no meio do meu furor. Porquanto escondi o meu rosto desta cidade por causa de toda a sua maldade. Então nós vemos que Deus é um Deus guerreiro, gente. Eu já disse isso. E
Ele feriu. Ele feriu na ira dele. Deus escondeu o rosto daquela cidade de Jerusalém, sabia? Por conta da maldade deles. Eles fazem maldade, as pessoas, o ser humano faz maldade e ainda quer ser abençoado. E não quer que Deus faz nada. Deus tem que ficar ali amarrado. A pessoa fazendo maldade, maldade em cima da maldade, desprezando as palavras dele, ignorando o profeta, ignorando as pregações. E Deus tem que ficar ali quietinho, só abençoando o pessoal. Tá bom. Deus não se deixa escarnecer, não é verdade? Então ele falou assim que ele feriu essas pessoas. Então muitas pessoas que ficam do lado do mal, eles defendem o mal e atribui a Deus o genocídio, atribui a Deus a maldade, em vez deles assumirem que estão errados, né? Em vez de assumir os seus erros, não, eles atribuem a Deus, né? A pessoa, ela se enfia nas dívidas, depois ela atribui a Deus. A pessoa, ela entra em caminhos errados, fica totalmente sufocado, depois atribui a Deus. Por que Deus deixou acontecer isso? Mas não foi Deus que deixou, foi a sua maldade, a sua ganância, né? E aí, quando vem as consequências, aí as pessoas ficam falando, onde que está Deus? Tá entendendo? Mas nós que temos que ver os nossos caminhos, a gente que tem que perguntar para Ele o que a gente tem que fazer, né? Não é se enfiando aí em situações terríveis, né? Para depois ficar aí amargurado. Então a gente viu aqui que por causa da maldade daquele povo, muitos caíram. Muitos caíram. Removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel. Eu os edificarei como ao princípio. Então hoje as pessoas não entendem porque tem guerras lá em Israel e tal. Gente, olha aqui quanto tempo isso vem acontecendo, né? E Deus levava eles para o cativeiro. E aí não aprendia não, né? Não aprendia de jeito nenhum. Ô povo, meu Deus. Deus levanta inimigos contra Israel, para que Israel venha se converter, mas às vezes eles não estão nem aí. Aí quando eles veem que eles não aguentam mais, aí eles clamam a Deus, né? Mas isso é para nós aprender, gente, que nossa guerra é espiritual e que isso não vem acarretar na material, né? Porque pode influenciar dentro da nossa casa muitas coisas terríveis. Mas o Senhor, como eu disse, apesar de tudo, Ele sempre vira o cativeiro. O tempo de guerra passa, pessoal. O tempo do deserto também passa. O tempo de angústia, ela passa também. O Senhor diz assim, ó, e removerei o cativeiro. Eu edificarei como ao princípio, né? O Senhor trará cura. O Senhor trará libertação, né? Removerei o cativeiro, purificarei de todas as suas maldades com que pecaram contra mim, e os perdoarei. Eu perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim e com que transgrediram contra mim. E essa cidade me servirá de nome de alegria. Então, que nós venhamos ser uma cidade, né? Que nós sejamos essa cidade em que Deus venha nos perdoar, purificar a gente, para a gente começar de novo, né? Vamos se erguer para que nós venhamos ser um lugar de alegria e um lugar onde o nome de Deus seja honrado, né? Eis que farei vir sobre ela cura, saúde e sararei. Ele manifestarei abundância de paz e de verdade. Olha aí o que Deus tem para a pessoa. Cura, saúde perfeita, que mais? Paz de verdade. Ó,
manifestaria abundância de paz e de verdade. Está no verso 6, pessoal. Jeremias 33, verso 6. Eis que eu farei vir, quer dizer, é Ele. É Ele que cura, pessoal. É Ele que liberta. Entendeu? Então a gente tem que ir na pessoa certa, né? Naquele que pode mudar todas as coisas, sarar, curar, transformar nossa guerra em paz e verdade. Sabe por que existe muitas guerras? Por causa da mentira. Sabe por que acontece tanta coisa horrível? Por causa do engano, da maldade. E isso vem de Deus? Não, vem das trevas. Porque com Deus não tem nada de trevas, com Deus é tudo luz. E a gente precisa ter um coração grato, coração rendido a nosso Deus. Quando a gente tira Deus da nossa reta, né? Ou do nosso alvo, mesma coisa. É isso aí que acontece, né? É isso aí que acontece, guerras, lutas e pelejas, né? Daí a gente vê que a gente não consegue andar sem Ele, e aí a gente precisa clamar, né? Clama a mim, responder-te. Ou mesmo assim você foi embora, ou mesmo assim você se distanciou, mas clama a mim, eu estou aqui. Senão o rio vai te levando embora, as águas vão te arrastando. E é perigoso você morrer e nunca mais, né? Poder reconciliar com o Senhor. Porque a gente sabe, nessa carreira toda que a gente tem com Deus, a gente já presenciou muitas pessoas indo embora e não voltando mais, não tendo oportunidade de reconciliar com Deus. Quantas pessoas águas os rios levaram, o rio da vida, né? Pessoas que disseram, eu vou sair um pouco, depois eu volto, eu vou parar de servir a Deus um pouco, vou dar um tempo na minha casa, vou ficar quietinho, depois eu volto. E quantos já foram levados pelas enxurradas das tribulações, não tiveram força de voltar. Mesmo Deus falando, clama a mim, é a mim que você tem que clamar, não é para o pastor, não é para o pastor, né, fulano, porque às vezes você tem ligado e reclamado da sua vida para tanta gente. Mas o Senhor diz, é para clamar a mim, eu tenho a solução. O dia que nós aprender, pessoal, começar a falar com Deus particular, né? Quando nós aprender a ficar sozinho falando com Deus, não é ficar aí com o olho aberto, conversando assim normalmente, não, a gente tem que buscar Deus. A gente precisa tirar momentos da nossa vida para falar com Ele, para se encher dele, para buscar Ele. Esse negócio de ficar aí, eu converso com Deus o dia inteiro, isso aí é normal, a gente tem que conversar mesmo. Mas buscar o Senhor é outro assunto. A gente precisa se encher de Deus, para a gente resistir no dia mal, para a gente poder ser salvo, para a gente ser curado, para a gente ser sarado, para andar na verdade. Esse negócio de ficar enfiando coisa na cabeça, isso aí não é de Deus. Vamos colocar o capacete na cabeça para o inimigo não ter poder de ficar falando na nossa cabeça. Porque ele fala, né? Ele fala o dia inteiro. E a gente com o capacete da salvação, a gente vai rebatendo essas coisas, né? É verdade. Vamos parar de alimentar palavras que disseram para nós, palavras feridas. Vamos se erguer em nome do Senhor. Pessoal, hoje é sábado. Lembra do sábado, que é estatuto perpétuo. Para de ficar arrumando pretexto para não ir para a casa de Deus. Para de arrumar, olha, eu não sei o que eu vou fazer esse final de semana, eu não sei se eu vou lá na chácara, eu não sei se eu vou lá na edícula, eu não sei. Eu não sei se eu vou na praia. Só que você não sabe, né, se você vai buscar Deus ou não, que é o essencial. Que a gente precisa conduzir a nossa vida e a nossa família aos pés de Cristo.
Ah, esse negócio de igreja, esse negócio de igreja. Esse negócio de igreja é o Senhor, que é o Rei dos Reis, que é o poderoso. E se nós achar que nós podemos viver sem Ele, nós estamos buscando a morte. Quantas pessoas que vão sair por aí para o lazer e volta morto, ou se não volta doente, vazio, brigando com família, não recebeu nada. Nós temos direito de sair, nós temos direito de viajar, nós temos direito também de ter nosso lazer, mas nunca apartar da casa de Deus por nada, nunca apartar de Jesus por nada. Ah, mas Jesus está aqui no meu coração. Mas você está orando, você está levando a sua casa para a igreja, você está congregando, você está se alimentando do Senhor pela palavra? Quantas pregações você ouviu essa semana? Quantas das vezes você cantou essa semana para Jesus? Quantas das vezes você lembrou da morte do Senhor? Você agradeceu por Ele ter morrido por você? Você nem lembra mais disso. Mas nessa manhã vamos estar relembrando as palavras de Deus, clamando Ele, buscando Ele, se fortalecendo nele e buscar arma, pessoal. Vamos se armar. Ah, mas eu não sei onde que eu vou comprar. Sabe onde que a gente compra as armas? Capacete da salvação em Jesus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é em Jesus. É o vendedor de armas. Jesus é o vendedor. Olha, se você precisar de um escudo da fé, Jesus tem. É em Jesus. Se precisar do cinto da verdade, a verdade é Jesus, Ele tem. Se você precisar do calçado, Jesus tem. É o Evangelho de Jesus. Né? Todas as armas que a gente precisar, é só clamar a Ele que Ele vai te dar. E não precisa pagar R$1 de nenhuma arma. Né? Poderosas em Deus para a destruição de fortalezas espirituais. Fortaleza, gente, é lugar forte. Você já viu o que é uma fortaleza? Procura aí no Google para você ver, que você vai ver o que é uma fortaleza. E as armas da nossa milícia poderosas para destruição de fortalezas espirituais. Vamos ficar com essa meditação de hoje, pessoal? E tem tanta coisa maravilhosa aqui na palavra. Jeremias 33. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo, o justo Cordeiro.